Queria-vos falar de um jogo que redescobri há pouco tempo, nestas férias de verão, e que é um jogo que as crianças costumam jogar muito. Chama-se o jogo do preferias. Em outras versões, chama-se o jogo do antes querias. A ideia é muito simples. Consiste em alguém nos dar duas opções, ambas más, e nós somos obrigados a escolher uma dessas opções. Vou-vos dar um exemplo. Preferiam Jorge Costa a fazer um espetáculo de dança contemporânea ou Vítor Gaspar a fazer um relato de futebol para o resto das vossas vidas? É difícil, não é? É esta a ideia do jogo do preferias. E vocês perguntam, mas não pode ser diferente? Não posso ter Vítor Gaspar a fazer dança contemporânea e Jorge Costa a fazer um relato de futebol ou qualquer outra coisa? E a resposta é não. As regras são estas. Preferias Jorge Costa com um espetáculo de dança contemporânea ou Vítor Gaspar a fazer um relato de futebol? As regras não mudam. Parece um bocadinho absurdo, não é? Parece absurdo que fiquemos fechados entre duas escolhas, ambas delas, e peço desculpa Jorge Costa, ambas delas muito más. Parece absurdo, mas este tem sido o jogo da democracia portuguesa ao longo dos últimos 40 anos. E querem saber como é que ele se traduziu? No seguinte: preferias uma PPP da Lusoponte feita pelo PSD ou uma PPP da Fertagos feita pelo PS? Preferias 20% da EDP privatizada pelo PSD ou preferias 20% da EDP privatizada pelo PS? Preferias a dívida pública criada pelo PSD ou preferias antes a dívida pública criada pelo PS? Preferias um ministro da Economia que PS foi buscar à direção do BES ou preferias um governante de investimentos que PSD foi buscar à administração do BES? O que é que preferias? Não podes escolher outra coisa. O que é que preferias? PS ou PSD? Ano após ano, os portugueses e as portuguesas foram condicionados nas suas escolhas, limitados a uma escolha que não queriam fazer, mas faziam na esperança que fosse sempre a escolha que garantia o menor dos males. E sempre porque disseram que estas eram as regras do jogo. Só podes escolher um. E foi por causa destas regras que, ano após ano, cada vez mais pessoas desistiram de jogar este jogo. Desistiram de aceitar uma escolha que só lhes dava PS ou PSD. E amanhã, no dia 4 de outubro, para a semana, o que PSD, CDS e PS se preparam para fazer é transformar as eleições deste ano em mais um jogo do preferias. Como é que preferes as tuas pensões? Cortadas ou congeladas? Como é que preferes a tua leitura do Tratado Orçamental? Preferes uma leitura literal ou uma leitura criativa? Como é que preferes as tuas sondagens? Preferes uma sondagem diária que dá uma vitória por pouco ao PSD ou uma sondagem diária que dá uma vitória por pouco ao PS? O que é que preferias? E as promessas de campanha, já agora? Como é que preferes as tuas promessas de campanha? Comecemos pelo PS. Afirma a pé juntos que vai repor apoios sociais, mas não diz quanto. Afirma a pé juntos que vai mexer nos escalões do IRS, mas não diz como. Diz que vai aumentar os salários dos trabalhadores com uma redução da TSU à custa das pensões no futuro, mas não diz quanto é o corte que os pensionistas vão sofrer no futuro. Só há duas coisas que sabemos sobre o PS de António Costa nesta campanha. A primeira é que recusou o desafio de Catarina Martins e do Bloco de Esquerda para pôr de lado o congelamento das pensões. A segunda é que recusou o desafio de Catarina Martins e do Bloco de Esquerda para pôr de lado o despedimento por consenso, que é uma medida liberal e uma visão liberal do mercado de trabalho. É isto que sabemos sobre o PS. O Partido Socialista faz hoje uma campanha baseada não na clareza das suas ideias, não na qualidade do seu programa, mas no medo de Pedro Passos Coelho. É este o grande argumento do PS. O único que tem para apresentar o país é o medo da direita, o medo do PSD, o medo de Passos Coelho. É um jogo de preferias. Faz-me lembrar, quando eu entrei para a faculdade, algumas pessoas que iam para Humanidades, e eu perguntava: porquê é que vens para Humanidades? Gostas de ler? Gostas de literatura? Gostas muito de antropologia? E eles diziam-me: não, foi para fugir à matemática.
E é mais ou menos isto que se passa. E eu devo-vos dizer até que a comparação entre a matemática e a coligação PSD-CDS é uma comparação ingrata. Eu acho a matemática muito mais útil do que a coligação PSD-CDS. E a prova provada que a matemática é muito mais útil é que PSD e CDS ignoram-na por completo. Não apresentam uma conta das medidas que têm no seu programa. Na verdade, nem apresentam programa. A campanha de PSD e CDS é só propaganda e falinhas mansas. É só isto que PSD e CDS apresentaram nesta campanha a estas eleições. E deixem-me dar-vos alguns exemplos. PSD e CDS, na voz de Pedro Passos Coelho e Maria Luísa Albuquerque, passaram um ano a prometer que o BES traria 0 cêntimos de custos aos contribuintes. Um ano. Azar por azar, o novo banco não foi vendido e sabe-se que vai haver um prejuízo. E tudo isto aconteceu, azar por azar, antes das eleições. E, portanto, lá vem o INE dizer que o déficit de 2014 é igual ao déficit de 2011. Que azar! É necessário mudar o discurso. Então imaginem só que, com condições piores do que aquelas que tinham há um ano, o que antigamente não custava 1 cêntimo, agora até vai dar lucro. Pura propaganda do PSD e do CDS. Um ano a prometer que não custava 1 cêntimo, agora está pior, mas agora vai dar lucro. Pura propaganda. Mais. Foram apresentadas agora as contas semestrais do déficit. Sabemos hoje que temos o déficit em níveis descontrolados. O déficit do primeiro semestre de 2015 está em níveis descontrolados. Perante a evidência do falhanço da política da austeridade, ouvimos bem a resposta de Pedro Passos Coelho e de Maria Luísa Albuquerque. Há que esperar, há que ter cautela. O ano não está fechado, ainda faltam 6 meses e temos a certeza absoluta que vamos cumprir a meta de 3%. Na mesma semana, conhecemos dados de execução orçamental sobre os impostos. E há um aumento da receita do IVA. E reparem na subtileza da mudança do discurso. Agora o que Pedro Passos Coelho diz é, contas só no fim, mas se fosse hoje, havia uma devolução da sobretaxa de 35%. Pura propaganda. Quando é o déficit, têm a certeza que vai ficar igual, ainda faltam 6 meses. Com o aumento de impostos, já sabem que vão devolver a sobretaxa. Pura propaganda. E é assim, é desta forma que se monta um enredo, que se monta uma campanha de enganos para ir às eleições. Aquilo que não nos dizem, aquilo que PSD e CDS não nos dizem, é que para cumprir a meta do déficit, o segundo semestre tinha que ser o melhor, tinha que acontecer uma coisa nunca vista desde 1999. E, portanto, sim, é praticamente impossível cumprirmos a meta do déficit de 2015. Aquilo que PSD e CDS não dizem é que as receitas fiscais estão empoladas porque há reembolsos de impostos que estão retidos até depois das eleições por uma regra criada pelo próprio governo. Mas isto também não é dito pela coligação PSD e CDS. Aquilo que não nos dizem, quem vem agora apresentar a sobretaxa, a devolução de uma parte da sobretaxa, com uma grande medida de campanha, uma grande proposta para os portugueses, é que não há devolução nenhuma de 25% da sobretaxa. O que há é uma retenção de 75% do imposto abusivo e inconstitucional. E essa faz toda a diferença. Toda a diferença. Propaganda e falinhas mansas, é isso que nos apresentam. O que nós queremos saber, para lá da propaganda e das falinhas mansas, é o seguinte. Em dezembro de 2015, quando já soubermos que não vai ser possível cumprir a meta do déficit e Bruxelas vier exigir a Portugal o cumprimento da meta de 3%, o que é que vai fazer o Governo? Vai dizer que não e enfrentar Bruxelas ou vai buscar todas as receitas de impostos que houver, impor mais sobretaxas, impor mais austeridade para cumprir a meta do déficit? É que é isso que diferencia um governo que protege o país ou um governo que acede e cumpre tudo aquilo que Bruxelas mandar. E o que nós sabemos
no meio de todos estes enganos, é uma coisa: é que ambas as candidaturas, PSD e CDS e de PS, aceitam e garantem que vão governar dentro da margem que o Ministro das Finanças alemão, que a Sra. Merkel e que a Comissão Europeia lhes dão. E por isso, o preferias agora é outro. É um bocadinho diferente daquele preferias que eu fiz no início. O preferias agora é o seguinte: preferes um governo que impõe mais austeridade para cumprir o déficit, ou preferes um governo que impõe mais austeridade para cumprir o déficit? O que é que preferes? Escolhe o que é que preferes. Já não há escolha. Já não há escolha. Não há escolha neste jogo que preferias, porque a ausência de escolha é o que acontece aos países em que as regras do jogo não são escolhidas pelo povo, mas são escolhidas por terceiros, são escolhidas pelas instituições europeias, são escolhidas pelos mercados financeiros, são escolhidas por ministros das Finanças eleitos noutros países. E deixem-me que vos diga uma coisa: a vida não é um jogo do preferias. Não estamos condenados a escolher entre o mau e o pior. Não aceitamos que nos retirem as possibilidades de querer uma coisa diferente para o nosso país. Não aceitamos. E por isso dizemos, e por isso estamos aqui hoje para dizer que sim, queremos mudar as regras. Sim, queremos alargar os campos das possibilidades que deixaram Portugal nos últimos 40 anos. Não aceitamos escolher entre ser estagiário ou ser desempregado. Queremos regras diferentes para os estágios para acabar com os abusos. Não aceitamos escolher entre ser precários ou ser desempregados. Queremos um contrato de trabalho para cada posto de trabalho, porque só isso garante a dignidade de quem trabalha neste país. Não aceitamos que nos digam que temos que escolher entre ser imigrantes ou ser desempregados. O que queremos é emprego, é salários, é direito. O que queremos é um governo que garanta emprego para todas e para todos, com qualidade de vida, com direitos. E não nos venham com a conversa do empreendedorismo, porque sabemos bem que o empreendedorismo é uma invenção para o governo atirar as culpas do desemprego para cima dos jovens que nunca são dinâmicos o suficiente, nunca são inteligentes o suficiente, nunca são capazes de conseguir ultrapassar as suas possibilidades. O empreendedorismo é uma mentira que nos enfiaram para conseguir desresponsabilizar o governo do desemprego que causou no país. E essa é a verdade. É que nesta obediência radical à Alemanha, nesta obsessão pelo negócio, PSD e CDS levaram tudo à frente. Levaram Portugal à frente, levaram o país à frente, a esperança à frente, o futuro à frente. Passaram por cima de tudo. E cabe-nos a nós agora, a todas e todos nós, em particular à minha geração, que está a ser empurrada para fora deste país, resgatar o nosso futuro. É esse o nosso papel hoje. E por isso, repito aquilo que vos disse há pouco. Repito aquilo que vos disse há pouco. A vida não é um jogo do preferias. A vida é aquilo que nós quisermos fazer dela. A política não pertence aos negócios, não pertence a agendas escondidas. A política pertence-nos a nós, pertence a quem quer fazer a diferença, pertence à gente que é gente como tu que vais votar no dia 4. Nestas eleições, nas eleições deste ano, não aceitamos a arrogância de quem usa a chantagem para vir pedir poder absoluto para governar sem programa em nome de outros. Não aceitamos a arrogância de quem quer poder absoluto para governar em nome de outros e não em nome do povo. E por isso, no dia 4 de outubro, quando te perguntarem se preferes PS ou PSD, escolhe a esperança. Mostra que sabes o que queres para o país. Prefere gente de verdade. Vota no Bloco de Esquerda. Muito obrigada.